Vamos tratar hoje de um fenômeno mundial chamado BRICS, que é um conjunto de países que deslocou a produção de mercadorias do eixo antigo. Portanto, a programação de hoje trata dessa questão. A formação de um conjunto de países de diferentes continentes, englobando inicialmente o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e logo depois a África do Sul, com seus interesses geopolíticos e econômicos estratégicos, representam um fato significativo nas mutações próprias ao desenvolvimento da dinâmica da economia capitalista mundial. Esclareço desde já que os BRICS representam uma mudança benfazeja no sentido da quebra da hegemonia perniciosa do tradicional capitalismo ocidental, porque desloca para a imensa população existente nos países componentes dos BRICS originais e hoje bem mais ampliado, a produção de mercadorias impelida pela guerra concorrencial de mercado. A questão crucial que está posta hoje se dá por conta do deslocamento substancial da produção de mercadorias na globalização. É a constatação óbvia de que o dólar não pode continuar como moeda internacional e que deverá ser substituída por uma média das principais moedas internacionais, como se fosse um fundo balizador das negociações enquanto o sistema capitalista estiver vivo. O grande empresariado multinacional dos Estados Unidos se preocupa muito menos com isso, a queda do dólar, do que o governo do seu país. Este sim tem pavor dessa mudança, porque impedirá que os Estados Unidos possam continuar a emitir moedas sem lastro e sem provocar inflação interna dos Estados Unidos. Convenção que lhe proporciona grandes vantagens e privilégios que são injustas em relação aos demais países do mundo afora, que são forçados a trocar suas moedas válidas por uma moeda sem valor, como o dólar. Já o povo dos Estados Unidos, na sua imensa maioria, não entende que essa mudança representará transformações profundas no seu poder aquisitivo. Somente se dará conta do tamanho desse problema quando houver a substituição do dólar e tal substituição provocar perturbações severas no seu bolso. Isso não significa que os BRICS sejam voluntariamente revolucionários em relação ao sistema produtor de mercadorias, até porque se funda os BRICS no aumento dessa produção e a partir de critérios próprios de intercâmbios comerciais globais, mas dá sequência involuntária à rota de colisão desse mesmo sistema com a sua contradição intrínseca, ou seja, com um modo de produção e relação social escravista que não contempla o equilíbrio social de produção e de consumo. Que critérios são esses? Essa é a pergunta a ser respondida no sentido da compreensão do significado da mudança, que somente é benfazeja em termos e circunstancial desse fenômeno, próprio à relação social capitalista. A economia mundial do pós-guerra, ainda em 1944, um ano antes do término oficial da guerra, elegeu o dólar dos Estados Unidos
no Tratado de Bretton Woods, como moeda internacional, que então era lastreada pelo padrão ouro, que emprestava uma certa credibilidade de lastro para que dita moeda pudesse funcionar como tal. Mas isso mudou em 1971, sob decisão unilateral do governo de Richard Nixon, sem consulta ao Fundo Monetário Internacional, FMI, fato que somente mais tarde, no acordo chamado Acordo da Jamaica de 1976, e por pressão dos Estados Unidos, tal decisão foi mundialmente aceita por consenso, entre aspas. É claro que com a ampliação crescente do volume de valor produzido pela economia mundial e em circulação, como exigência do processo de autovalorização do valor, sem o qual ele sucumbe como forma de relação social, a quantidade de estoque desse mineral precioso, o ouro, não poderia acompanhar tal expansão. E o critério adotado foi o de criação de uma moeda fiduciária, novamente o dólar estadunidense, mas agora baseada única e exclusivamente na credibilidade do emissor, o Tesouro dos Estados Unidos e seu Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Ora, é claro que a economia dos Estados Unidos, por ela mesma, mesmo sendo o maior PIB mundial, 27 trilhões de dólares, não produz valor válido, advindo da produção de mercadorias, para emprestar substância de valor ao dólar. Mas como o dólar é moeda fiduciária por todos aceita, transformou os Estados Unidos no senhor ditatorial e banqueiro do mundo, com as relações econômicas mundiais, baseada numa moeda que serve apenas de referência para as transações econômicas hoje globalizadas, num artifício tão irracional quanto o próprio capitalismo mundial. É neste sentido que o mundo capitalista precisava de um movimento geopolítico e econômico como o dos BRICS, capaz de denunciar esse artificialismo a partir do deslocamento da produção empresarial capitalista de mercadorias privada, de mercadorias para o interior dos países populosos com mão de obra barata, abundante e capaz de destronar o poderio da produção mercantil dos Estados Unidos. Hoje, os governos da China e da Índia promovem, beneficiam-se e incentivam o processo de deslocamento da produção de mercadorias em seu solo, a partir de multinacionais capitalistas poderosas do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, ali operando, extraindo mais-valia de mão de obra barata e comprando minerais da África, da América Central, do Sul, até da própria Ásia, principalmente, empresas que sabem que o grande capital lhes pertence e que essa prática é uma decorrência natural do processo de guerra concorrencial de mercado e governo dos países pobres e populosos, de empresas que convivem bem com essa realidade. Mas tal movimento tem data de validade. A queda do dólar como moeda internacional é o X do problema. E a preocupação do governo de Donald Trump em relação ao BRICS, bloco explorado pelo grande capital para sua própria sobrevida. Se prende a preocupação de Trump à perda da hegemonia política dos Estados Unidos. É uma briga eminentemente política, ainda que dependa indiretamente da economia. Mas o benefício, apesar de grande e fundamental, dos BRICS, para por aí. Quando dizemos, parafraseando Karl Marx,
e apenas reproduzindo os ensinamentos contidos em sua vasta obra, principalmente no Capital e nos Grundrisse, que o capitalismo é uma contradição em processo, podemos concluir que, primeiro, a teoria comprovada da queda tendencial da taxa de lucro se explica pela necessidade constante de aporte irrefreável e ilimitado de capitais em capital constante, capital fixo, nas máquinas, instalações, equipamentos auxiliares, e cada vez menos em capital variável, do trabalho abstrato, assalariado, sempre reduzido, que por consequência reduz a taxa de lucro do capitalista e do próprio capital. Essa necessidade existe para que o capital possa manter constantemente o volume aumentado do próprio capital. Segundo, em face do descompasso entre taxa de lucro e volume de lucro, que são coisas diferentes, que ocorre pela necessidade de aporte de capital sempre a maior, como se esse alimento, capital, fosse sempre menor do que a necessidade de se alimentar, há um constante aumento de endividamento em capital fictício dos bancos, com custo de juros que não serão adimplidos pelo empresariado privado, nem também pela dívida pública estatal crescente no mundo inteiro, todos os estados, travando num ponto futuro o sistema bancário mundial. Terceiro, na relação entre aumento do volume de capital aplicado em capital fixo, em detrimento do capital variável de salários, reduzem-se a massa global de valor e de mais-valia extraída. E isso significa redução do capital, do sangue do organismo capitalista, aumento do desemprego, do subemprego, pobreza a nível mundial, ainda que haja melhoria localizada diante da pobreza milenar escravista, como o caso da China e da Índia, e prenúncio de uma crise econômica de proporções globais, geradora da barbárie urbana e das guerras de extermínios que hoje nós vemos em curso. Na verdade, o capital, que é privado e internacional, ainda que haja um controle monetário pelos bancos centrais nacionais, que a cada dia se tornam independentes das estruturas políticas de governo, numa completa obediência à função de linha regulamentadora da lógica do valor, ocupa o espaço surgido nos países pobres e populosos, motivados pela guerra concorrencial de mercado, onde as mercadorias e os capitais se digladiam no confronto épico e fratricida do próprio capital, numa corrida de redução de custos de produção tendente a zero de valor e que representa uma contradição entre a necessidade de autovalorização permanente do valor e sua redução graças ao uso da alta tecnologia aplicada à produção de mercadorias. O regime concorrencial de mercado representa o altar da contradição capitalista, onde se sacrifica o Deus-valor fetichista pelas razões que aqui estão sendo expostas. Ora, os BRICS são capitalistas até a medula de suas relações sociais e conseguiram, no caso da China principalmente, uma melhoria da miséria milenar a que foi a China, a que foram submetidos o seu povo por regimes políticos tiranos, como foram aqueles dos mandarins e dos czares na Rússia, graças à recepção dos capitais industrial e comercial internacionais e bancários, que encontram nos seus solos uma sobrevida de acomodação, tal qual faz a água na lei da gravidade, buscando espaços de acomodação.
No mundo todo, o desenvolvimento da ciência salvou vidas e melhorias substanciais. E esse é um mérito devido aos cientistas e que se pode atribuir apenas parcialmente ao capitalismo, que cobrou um alto preço para esse ganho social. Agora, inverteram-se as situações do passado. As economias fechadas intramuros e avessas ao livre comércio, como o caso da China e da Rússia revolucionária, que se contrapunham às teorias do livre mercado liberal quando do nascimento das nações industriais do Ocidente, as nações outrora pobres e populosas passaram agora a defender com unhas e dentes o livre comércio, enquanto os governos daquelas economias nacionais ocidentais prósperas do passado passaram agora a usar bandeiras alfandegárias como forma de proteção inócua de suas economias. Ora, os governos são estatais e nacionais, mas os capitais são privados. E essa é mais uma das muitas contradições do capitalismo, na medida em que tem interesses diferenciados. Os primeiros, os estados, querem arrecadar impostos, que é capital, que somente pode advir das operações mercantis cobradas às empresas que atuam em seu solo e que repassam esses custos de impostos ao seu povo. Os segundos, os capitalistas, querem aumentar seus lucros e capitais onde quer que eles sejam possíveis de serem obtidos. Essa contradição está sendo vivida agora pelos governos ocidentais, que estão empobrecendo. No capitalismo, como disse de modo acrítico um economista clássico do pensamento burguês, portanto insuspeito, Adam Smith, 100 anos antes de Marx, ainda no século XVIII, ele disse: onde há a grande propriedade, há grande desigualdade. Para cada um muito rico, há, no mínimo, 500 pobres. E a riqueza de poucos presume a indigência de muitos. E isso se aplica também aos estados nacionais capitalistas, como lacaios do capital, que contentam-se com as sobras da mesa capitalista empresarial, mercantil, privada. Ora, completada a etapa de deslocamento da produção de mercadorias do eixo original ocidental, preponderantemente, e tendo-se por base a redução da massa global de valor e de mais-valia, adicionada à redução da capacidade de reprodução do lucro do próprio capital, fatores conjugados e concomitantes, estaremos entrando na fase de crise irreversível e incontornável do capitalismo, que exigirá da humanidade a capacidade e o discernimento de optar pela mudança do modo de produção, agora facilitado pelo enorme conhecimento tecnológico adquirido pela humanidade, e não contra ela, como agora ocorre, mas a favor dessa mesma humanidade. A tecnologia a seu favor. Os países que compõem os BRICS, os seus governos, precisam deixar de endeusar o livre comércio como regra salutar de convivência capitalista e antever aquilo que se lhes reserva e apresenta para um futuro próximo. Um abraço a todos.